Existe uma fórmula usada para calcular se você tem patrimônio suficiente na sua idade atual para atingir a sua liberdade financeira. Você sabia disso? Ela é muito usada por consultores e planejadores financeiros. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual é essa fórmula e vou te deixar mais claro quais são esses números e qual o caminho para você chegar nessa liberdade financeira. Eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos e criadora do canal Entendo Logo Invisto. Se você quer aprender mais sobre investimentos, finanças de uma forma diferente e simplificada, já se inscreve aqui nesse canal para não perder nenhum vídeo novo sobre esse assunto. A fórmula do patrimônio ideal existe sim. E não, ela não depende só da sua idade, quantos anos você tem, mas depende também da sua renda mensal e de vários outros fatores. Em matematiquês, ela é calculada pela fórmula da sua despesa mensal vezes 12 meses, vezes a sua idade, vezes um range de 10 a 15%. Mas tá, eu não vou te jogar só uma fórmula aqui sem te mostrar claramente qual é a prática disso aqui e te dar um exemplo para você poder pegar esse exemplo aí, colocar na sua vida e saber quanto você deveria ter acumulado até hoje. Vamos aqui pegar um exemplo hipotético do Tiago, que tem 29 anos e tem um custo de despesa mensal de 5 mil reais. Eu entendo, gente, que nem todo mundo tem esse custo, essa despesa mensal nesse valor. Tem gente que tem um custo bem mais baixo, até porque tem uma receita menor. Mas isso é um caso hipotético. Sendo assim, com essa despesa mensal de 5 mil reais do Tiago, você vai pegar esse valor e multiplicar por 12, que é a quantidade de meses que ele tem, e vai dar a sua despesa anual. Sendo assim, você pega depois esse resultado e multiplica pela idade. No caso do Tiago, por 29 anos. Depois disso, é só a gente pegar o range de 10 e 15%. Então, com esse valor, pegando um range de 10%, teríamos o valor aí de 174 mil. Agora, com um range de 15%, teríamos 261 mil. Então, o Tiago, nesse caso, deveria ter entre 174 mil e 261 mil reais guardado de patrimônio na sua idade atual para estar no caminho certo para atingir sua liberdade financeira. Tá, esse é o valor que eu deveria ter hoje, mas quanto eu preciso acumular para atingir a liberdade financeira? Qual é o valor acumulado, o valor total que eu preciso para atingir essa liberdade financeira? Para isso, também existe uma fórmula que chama PNF, que é o patrimônio necessário para a independência financeira, que nada mais é do que o seu custo de vida anual dividido pela sua rentabilidade anual. Então vamos pegar aí o caso do Tiago. O Tiago tem um custo de vida anual de 60 mil reais, que é os 5 mil por mês vezes 12 meses. Com isso, a gente vai pegar esse valor e dividir por uma rentabilidade média anual. Hoje, a gente varia aí a rentabilidade média anual de uma carteira de investimentos diversificada e boa entre 12% no ano. Então, a gente vai pegar esse valor de 60 mil e dividir por 12%. Nesse caso, ele teria que ter acumulado 500 mil reais para ter uma independência financeira e conseguir viver desse patrimônio aí. Tá, Mari, você me falou aqui o quanto de patrimônio eu deveria ter na minha idade atual. Me disse também quanto eu preciso ter de patrimônio total para atingir minha independência financeira. Mas e agora? Quando eu vou atingir essa independência financeira? Pois então, galera, esse cálculo também existe. E no meio da gravação, meu microfone parou de funcionar porque acabou a bateria e metade da gravação ficou sem áudio. Então estamos aqui com o fone. Então se o áudio estiver um pouquinho diferente, eu peço que vocês relevem e vamos continuar com o vídeo. Sim, o cálculo para saber quando vai ser atingida essa independência financeira também existe. E ele é dado pela fórmula do patrimônio final igual ao custo anual vezes essa idade vezes o range de 10 a 15%. Então, usando o caso do nosso amigo Tiago, que fez o cálculo de um patrimônio para atingir a independência financeira de 500 mil reais, a gente coloca esse valor nos 500 mil reais igual ao custo de vida dele anual de 60 mil, vezes a idade que ele vai atingir a independência, que a gente ainda não sabe, vezes 15% que está dentro do range. Passando as informações que a gente tem para o outro lado, dividindo pelo patrimônio total, a gente tem uma idade final para atingimento da independência financeira do Tiago de 55 anos. Então, com essa idade, ele vai conseguir ter o valor de 500 mil reais e vai ter atingido a sua independência financeira. Lembrando que é sempre melhor quando a gente fizer esses cálculos e usar essas fórmulas
fórmulas, a jogar as informações, os valores para cima, para a gente não ficar confortável com o valor que a gente encontrar e sempre querer fazer mais e poder guardar mais patrimônio. Mari do céu, eu fiz essa conta que você me falou e eu não tenho o patrimônio que eu deveria ter na minha idade atual. O que eu faço? Calma, não se preocupe. Você não é o único nessa situação. Segundo Gustavo Cerbasi, menos de 5% das pessoas conseguem ter um equilíbrio financeiro saudável. Ou seja, equilibrar todas as contas do quanto ganham e do quanto gastam. Isso tudo falando de pessoas que normalmente criam dívidas ou gastam muito mais do que elas recebem. Então você e mais 95% da população possivelmente fizeram escolhas não tão boas durante o decorrer da vida. Mas isso não significa que é impossível você atingir a sua liberdade financeira. Se você fez o cálculo e não está no patrimônio ideal que deveria estar para atingir essa independência, vem aqui que eu vou te dar 5 dicas e 5 pontos para você começar a colocar em prática já e recuperar esse tempo perdido. Mas antes disso, eu peço que você curta esse vídeo aqui se ele está fazendo sentido e está sendo útil para você. Primeiro ponto importantíssimo que você tem que fazer a partir de agora: quitar as suas dívidas. Ter dívidas é a maneira mais fácil de você perder muito dinheiro. Por quê? Porque as dívidas normalmente são acompanhadas por taxas de juros muito altas. E da mesma forma que uma taxa de juros em um investimento é uma coisa boa para você e te dá muito dinheiro, a taxa de juros numa dívida te tira muito dinheiro, porque é muito difícil você ter um investimento que supere a taxa de juros de uma dívida que você tem. Então, o primeiro passo de todos, se você tem uma dívida, se você tem algum financiamento, alguma coisa assim, se prepare, se planeje para quitar todas elas e parar de perder dinheiro assim para taxa de juros. Segundo ponto que tem muito a ver com o primeiro, que é parar de contrair dívidas para antecipar os seus sonhos. Não tente trazer para agora um sonho seu que é para depois. Se você não pensou nisso antes, não se planejou para isso, não tente resgatar ele lá do futuro e trazer para o seu eu do presente, fazendo várias dívidas só para conseguir usufruir desse sonho. Não vale a pena, porque cada vez que você faz isso, você está mais distante do seu próximo sonho. Você antecipa ele. Você paga com dinheiro que você ainda não tem só para se satisfazer momentaneamente. Isso não vale a pena. Se planeje e aguarde os sonhos no momento certo. Se você tiver planejamento para isso, você vai conseguir atingir todos eles sem precisar ficar antecipando eles através de dívidas. Terceiro ponto que parece clichê, mas faz muito sentido. Reduza o seu custo de vida. Não gaste mais do que você ganha. Se parece tão óbvio e tão clichê, por que você ainda faz isso? E não me vem com esse papinho de que a vida é só uma, eu tenho que viver o agora. Porque o seu agora está durando muito tempo e muitos anos. 20, 25, 30, 35 anos. E se ele está durando todo esse tempo, quer dizer que você não se preparou para o seu futuro. Porque o tempo, ele passa e a chance de você continuar vivo por um determinado período de tempo grande é muito alta. Então não vem com a desculpa de que você tem que viver o agora. Você consegue sim viver o agora, mas dentro do seu patamar de vida, da sua receita, do seu salário. Não aumente o seu estilo de vida só porque você recebeu um salário um pouco maior ou teve um aumento aí na sua receita. Mantenha o seu estilo de vida da mesma forma de quando você ganhava a mesma coisa. O importante é você sempre estar um degrau abaixo do seu salário, para assim conseguir viver uma vida tranquila por um período de tempo muito maior. Quarto ponto: invista uma porcentagem do seu salário todos os meses. Outro que parece muito clichê, mas é muito factível se você quer aumentar o seu patrimônio. Você precisa sim pegar uma porcentagemzinha do seu salário, da sua receita e guardar nos seus investimentos. E não é para você fazer isso depois de pagar suas contas, depois de comprar uma blusinha, depois de ir no cinema, depois de ir naquele restaurante caro. É para você guardar essa porcentagem antes
de fazer tudo isso, para você criar esse hábito. Comece guardando uma porcentagem menor do que você acha que deve, para você criar esse hábito e depois você vai aumentando essa porcentagem que você vai guardar para investir. Ai, Mari, mas eu não sei quanto eu guardo, eu não sei quanto eu tenho que investir, vai que eu preciso desse dinheiro no decorrer do mês. Se você não sabe a porcentagem que você tem que guardar no mês, porque você não sabe quanto sobra para investir, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o Dominando o Seu Bolso, que é uma ferramenta para você controlar e organizar todos os seus gastos e entender de uma vez por todas quanto você ganha e quanto você gasta. Então, clica no link na descrição desse vídeo aqui, destrava o seu acesso para o DB, que é o Dominando o Seu Bolso, e use a ferramenta para você conseguir começar a guardar uma porcentagem do seu salário todos os meses para investir. Quinto e último ponto, gere mais receita. Faça sim uma renda extra. Eu não tô falando do seu salário principal, daquele que você recebe na sua folha de pagamento ou naquele serviço principal que você presta. Eu tô falando para você pensar fora da caixa, vender alguma coisa que você tem. Pode ser um serviço, pode ser um produto, qualquer coisa assim. E todas essas rendas extras que você fizer, você vai usar para acumular o seu patrimônio para atingir essa independência financeira. Ai, Mari, mas eu faço uma renda extra, eu quero usar ele pra curtir, pra ir no cinema, porque, né, já não era uma renda que ia entrar, então eu vou usufruir pra mim. Não, você não vai fazer isso. Por que você não vai fazer isso? Porque se você ainda não atingiu o seu patrimônio ideal que você deveria ter nessa idade, você tem que recuperar o seu tempo perdido. E para fazer isso, você vai guardar e investir toda a renda extra que entrar no seu bolso. Use isso como forma de antecipar e agilizar esse processo para você chegar no patrimônio para atingir sua independência financeira mais rápido. E lembrando que tudo isso aqui que eu falei, não só dos pontos, mas o exemplo que eu dei do nosso amigo Thiago, eu coloquei uma porcentagem de rentabilidade hipotética na carteira dele de 12% ao ano. No entanto, se você tem um perfil mais agressivo e pensa no longo prazo, e claro, monta uma estratégia de carteira de investimentos diversificada e boa, você pode sim conseguir uma rentabilidade maior do que essa que eu coloquei hipoteticamente. O foco é sempre pensar no longo prazo nos seus investimentos. Agora, me conta aqui nos comentários, você fez esse cálculo aí para você e para sua idade? Você tá mais perto ou mais longe do patrimônio ideal que você deveria ter hoje? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E claro, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, já dá o curtir aqui e se inscreve no canal para aprender mais sobre esse tipo de assunto.